9841-1819. Consulte condições do trânsito. Escolha a vida. Mixbet apresenta Vila Sítio São João. Celebre nossa cultura e nordestine-se. Sábado, dia 3 de junho, Gleidson Gavião. Abra a porteira da fazenda, tava morrendo de saudade. Eu quero acordar todo dia agarrado com a minha Banda Estilos. Fabiana Souto e Mike José. Na entrada está escrito que é proibido cochilar. Garanta a sua entrada. Rede Farma em João Pessoa e Rede Farma no Parque da Criança em Campina Grande. Patrocínio Heineken, Amstel, Coca-Cola, Ballantines, São Brás, Aço Brasil, Partage, Santander, Sebrae, Optimiza e Próxima. A 89 Rádio Pop também é conteúdo de qualidade. Diariamente ao meio-dia, você acompanha os fatos e versões do cotidiano no F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Participe, pois o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. Rui Dantas e Fábio Bernardo. Conteúdo e opinião para todos os lados. Agora tá todo mundo pop. Na Paraíba, 12:04. Confirmando em João Pessoa, capital, que tá quente. São 12:04. Começa agora. Pela 89 Rádio Pop. F5. Um espaço de opinião e debate para ampliar horizontes e oferecer cenários que nos permitam pensar fora da caixa os assuntos de política, economia e cotidiano. F5. Fatos e versões no meio do dia. Rui Dantas e Fábio Bernardo. Conteúdo e opinião para todos os lados. Hoje é sexta-feira, o dia é 26 de maio, o ano é 2023. O programa F5 já está no ar e a partir de agora você confere aqui os destaques do dia. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Participe, pois o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. Diretório Municipal do MDB, do quase cabeludo veneziano Vital do Rego, se reúne com Cícero e articula apoio à reeleição do prefeito da capital em 2024. Ainda em João Pessoa, também visando o pleito do próximo ano, o senador Efraim Filho muda o comando do União Brasil aqui da capital e tira aliado do ex-deputado federal Júlia Lemos do cargo no partido. Prefeito de São José de Piranhas, Paulins, passa mal e é submetido à cirurgia cardíaca enquanto cumpria agenda na capital federal. E para afastar qualquer tipo de especulação e passar um período curto de afastamento à frente do PROCON de João Pessoa, o ex e agora atual superintendente Roger Guerra reassume cargo na capital paraibana.
Tribunal de Justiça Desportiva de Futebol da Paraíba absolve por unanimidade o 13 e o mantém como campeão paraibano de 2023. E a Anatel liberou a infraestrutura do sinal 5G, a quinta geração, para mais 19 municípios aqui na Paraíba a partir da próxima semana. A pergunta que não quer calar: funcionará ou não? Júri popular decide pela condenação do assassinato da jovem Patrícia Roberto a 21 anos e 2 meses de prisão. E os defensores do kit Covid, que mandou muita gente para debaixo da terra, aquele que tinha cloroquina e ivermectina, terão que pagar a mixaria de 55 milhões de reais por danos morais, coletivo e à saúde durante a pandemia. Quem vai receber? Quem vai pagar? Daqui a pouco, aqui no F5. Ele de novo, novamente, ex-presidente da República, o capitão Messias, é condenado a pagar 50 mil reais. Eu disse 50 mil reais por dano moral coletivo à categoria dos jornalistas. O Pepa Torres vai ganhar uma mixaria. Made in Brasil. Investigação aponta que Eduardo Bolsonaro é sócio de empresário que apoiou atos golpistas no Capitólio, lá na terra do tio Sam. E na entrevista F5 de hoje, vamos acertar as contas com o Leão, aqui nos estúdios da Rádio Pop. Vamos receber o contador e professor Tiago Henrique. Com ele, vamos tirar dúvidas sobre a declaração do imposto de renda que vai até o dia 31 de maio, na próxima semana. Vai também falar sobre dicas para não cair na famigerada malha fina, entre outras dúvidas da bancada e certamente dos nossos ouvintes. E não saia de casa sem saber. Mais de 30 carros com preços até 120 mil podem ficar mais baratos com medidas anunciadas pelo governo federal. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Não fique vendo a banda passar. O F5 é um programa que traz um debate transformador. Para que você, ouvinte, forme sua própria opinião. A apresentação é do sumido Rui Dantas, Do grandão Fábio Bernardo. e do elegante Petrônio Torres. A reportagem é dele, o homem em cima do lance, de manhã, de tarde, de noite. E agora com um podcast, Fábio Augusto. A produção é dela, a Juliette da Pop, Juliana Carneiro. E a edição é dele, o homem que está no encalço do dono da Brás Company, Cosne Lira. A sonoplastia é do melhor DJ da Paraíba, ele, o indefectível DJ Luciano Coxinha. E você pode nos acompanhar pela rede F5 de comunicação. Na Grande João Pessoa, pelo 89.3, Rádio Pop FM. Em Soledade, Campina Grande e toda a região pela Rádio Caruá FM
90.1. Na cidade de Oleveiros, pela Oleveiros FM 87.9. Já no sertão paraibano, a Rádio Opção em Pombal 104 FM e a Angelina, na cidade de Souza 102.3 FM, são as opções. Você confere ainda pelas rádios Alternativa Nativa, Difusora Magia e Rede Alternativa. Você também pode acompanhar o F5 pelas redes sociais. No Facebook, No YouTube, Instagram e no Twitter. é só procurar F5 Online. Porque aqui nós do F5 acreditamos na força do Do diálogo. respeito. E acima de tudo, No debate comprometido com a responsabilidade social. Rádio Pop FM. Conectando você ao que acontece. Agora tá todo mundo na Pop. Petróleo Torres. Fábio Bernardo. E 13. 12 e 13. Oi, meu amor, como é que tu tá? Tá tudo bem? Eita, Fabinho, também tu demora demais, gota serena, pra tu vir. Já estou por cá, DJ Luciano Coxinha, sem muito lero-lero. Pedir desculpas aos nossos espectadores no YouTube e no Facebook. Pedir licença, desculpa não, pedir licença. Você fica lá acompanhando a gente nas imagens.
coração. E essa é a maneira que a gente encontrou pra gente iniciar o pontapé do final de semana, dar uma despressurizada, dar uma relaxada, porque a gente é filho de Deus e merece. E aqui a gente já esquentando o ritmo do São João. Junho tá chegando bem pertinho, né? Faltam 5 dias, para junho. 31 é quarta ou 31 é quinta? As festividades do São João já começam na próxima quinta-feira. Quarta-feira. 31 é quarta. Quinta-feira. Quinta-feira o já São João de começa. Campina começa quarta-feira. né? Campina Grande começa quinta-feira. Muito bem, muito bem. Então, minha gente, bom demais saber que você já está do outro lado, nos acompanhando, nos dando carona, nos vendo. Para quem está acompanhando pelo YouTube, tá tudo em ordem agora. Meu amigo Vitor Santos está nesse momento, Pepa Torres, no aeroporto de BH, retornando para a terrinha. Nosso ouvinte Vitor Santos está nesse momento no aeroporto de Belo Horizonte. É o filho de Louro Santos? Não, esse aqui é outro Vitor Santos. Vitor tá. Santos, engenheiro eletricista, Cababom, foi participar de um evento em BH, tá voltando. Tá dizendo, Fabão, tô aqui no aeroporto acompanhando vocês. Estranhou porque ficou sem o som no YouTube. Eu expliquei pra ele que se a gente meter o som, o YouTube degola a gente. Não sei porquê, rapaz. A gente tem que pedir sempre licença no Sextou F5. Vitão, meu irmão, bom retorno, viu? Se Deus quiser, daqui a pouco eu estou pessoa. A porta do Tá escancará. mal intencionado Vocês esse estão- Luciano Coxinha. Tá bom. E pior que o bexiguento nem toma água que passarinho não bebe, né? Pois é, só integral. Só integral. Muito bem, são 12 horas e 24 minutos. Agradecer a você que está nos acompanhando em qualquer recanto da Paraíba. De Cabedelo, a Cachoeira dos Índios, ou você também, assim como o Vitor Santos, nos acompanha em qualquer estado desse país. Bom demais ter a sua audiência. Pepa Torres, Fábio Augusto, quem está acompanhando a nossa live no YouTube e no Facebook, tá vendo a beca do Pepa Torres. Vocês estão vindo de um evento importante agora no Centro de Convenções de João Pessoa. O governador João Azevedo participando de uma exposição na área de turismo, entregando equipamentos, inclusive uma aeronave. Quem começa? Coxa, quem escolhe é tu. Solta a vinheta de um dos dois. Coxa. Fábio Augusto. Fala, Fábio Augusto. Boa tarde, Conta a tua Fábio. história. Muito boa tarde a você, boa tarde, Petrone, boa tarde, Luciano, boa tarde, Juliana, boa tarde, Rui, boa tarde a você que nos acompanha de qualquer canto desta Paraíba, do Brasil e do mundo, através da nossa rede F5 de comunicação e também através da nossa Pop FM 89,3 FM. Pois bem, Fábio, uma sexta-feira bastante movimentada em nossa cidade, na nossa querida João Pessoa. Mais cedo o prefeito Cícero Lucena apresentou o projeto Caminho Jafé. Daqui a pouco a gente trata mais sobre esse projeto que vai restaurar aquela igreja do São Francisco ali, Fábio, um dos principais pontos turísticos que a nossa capital tem, um local belíssimo, com mais de 400 anos, foi iniciada aquela obra lá daquela igreja, uma coisa bela, muito bela mesmo. E em seguida teve esse evento do governador, na qual, você bem disse aí, entregou uma aeronave com uma UTI aérea. É a segunda, é a segunda UTI, ou seja, o nosso estado, Fábio, está contando agora com 2 UTIs aéreas. Essa UTI agora é uma unidade maior do que a primeira, ou seja, é mais moderna, tem capacidade de ir mais longe e alcançar qualquer outra viagem aqui dentro do nosso país. Ou seja, o governo do estado está investindo muito bem na área da saúde, essa área da saúde da gente que está virando referência. Recentemente tem o programa Coração Paraibano, esse que virou referência nacional. Vou repetir, o Coração Paraibano é um programa de referência nacional e nenhum outro estado deste país, desta nação, desta república tem esse programa, que é o programa Coração Paraibano, para atender essas pessoas que estejam com problemas cardíacos, que possa vir a infartar, ou seja, em até 30 minutos o paciente pode estar numa sala de cirurgia. Você está sofrendo com infarto aqui, em até 30 minutos ser atendido, passa por unidades de saúde, referência e virou, essa palavra referência virou referência nacional. E hoje o governador... E basta dizer, Fábio, me perdoe, durante o lançamento do PPA, no Espaço Cultural há alguns dias, o ministro, o secretário-chefe da Presidência da República, o Márcio Macedo, disse que, por exemplo, o PPA, que é o Plano Plurianual do Governo Federal, que vai projetar as ações do Brasil por 2, 4 anos,
copiou vários programas, disse que o orçamento democrático da Paraíba é referência, é espelho para o governo federal se inspirar, e certamente o coração paraibano está inserido nessa sequência toda aí de programas do governo estadual. Muito bem, daqui a pouco o Pepa e Fábio Augusto dão um F5 em relação a esse evento de hoje. Deixa eu começar o programa falando um pouquinho de política, né? Eu lia hoje pela manhã, ou foi ontem... É política melhor do que essa aí, Fábio Augusto, mas é a falar? política mais administrativa, né? Eu quero falar da política propriamente dita. Eu lia ontem, ou hoje, não me lembro, no blog do nosso colega Anderson Soares, que o diretório municipal do MDB, aqui de João Pessoa, esteve reunido com o prefeito Cícero Lucena. Nessa reunião, vereador Miquica Leitão, vereador Coronel Sobreira e o suplente de vereador Marcelo da Torre. E pelo que eu li no blog do confrade Anderson Soares, o MDB de João Pessoa, se depender dele, o partido estará apoiando a reeleição do prefeito Cícero Lucena em 2024. Pepa Torres, será que o quase cabeludo novamente, veneziano Vital do Rego, senador, presidente do MDB da Paraíba, vai aceitar o apoio do MDB à reeleição de Cícero Lucena, Pepa Torres? Petróleo Torres. Veneziano é o mesmo que convidou o Rui para o MDB? A gente tá falando da mesma pessoa ou não? Sim, mas o Rui já disse que vai ficar no PSDB. Não, eu sei, meu irmão, você não entendeu o que eu quis dizer. Falei por metáforas. Veneziano quer um candidato dele, bata no peito. Não quer um candidato, por exemplo, onde no mesmo palanque, ou já estava no palanque, continua no palanque, creio que continuará no palanque, João Azevedo. Porque hoje o veneziano é inimigo político, é adversário político, reza noutra cartilha, diferentemente de João Azevedo. As eleições do ano passado deixou isso bem claro. Então, quem está botando os bois na frente do carro aí, pode dar com os bois na água. Não é nem burros na água, é com os bois na água. Por quê? Será que é Miquica? É Miquica o presidente hoje, né? Isso. Então deve ter sido Miquica, né? Que conversou com o Cícero, que é da base do prefeito de João Pessoa. Será que o veneziano vai deixar correr solta? Não sei. Quem manda no partido a gente sabe que é veneziano. Aliás, veneziano que disse que pretende filiar 40 prefeitos. Não sei se ele vai arrumar esses prefeitos todos, mas enfim. Eu acho que essa história aí vai render muito ainda, Fábio. Vai render muito. Agora, a habilidade de Cícero é impressionante, né? A habilidade do Caboquinho costurando PT, se brincar já está costurando o MDB também, O PSB, apesar de que daqui a pouco o Fábio Augusto tem uma bomba aí em relação ao PSB, bateu um papo com o Gervásio Maia. Enfim, tem muitas coisas para acontecer ainda. E aí, Fábio Augusto? Fábio, na minha opinião aí, eu acho que o diretório municipal, através de Miquica, do Coronel Sobreira e do Marcelo da Torre, estão querendo pontuar, certo? Eles estão querendo marcar presença, ou seja, tá vendo que o MDB não tem um futuro para 2024, para uma não candidatura. Tem candidato forte de João Pessoa. Não tem uma candidatura majoritária. E o que é que o MDB local está fazendo? Não, tem que se aproximar do prefeito que deverá concorrer à reeleição, para a gente poder ter um espaço maior. Para dizer, a legenda, desde antes, um ano antes, a gente já estava apoiando esse projeto de reeleição de Cícero. Acredito que seja esse, porque se depender da articulação de veneziano, para uma eleição aqui em 2024 de João Pessoa, o partido vai ficar a ver navios, pelo menos nesse atual momento. A gente não enxerga nenhum candidato que possa vir a se filiar ao MDB e disputar a prefeitura, a prefeitura de João Pessoa. Um candidato realmente de renome, de peso eleitoral, uma liderança que possa chegar e dizer, não, o MDB colocou uma candidatura que possa vingar, realmente possa apresentar propostas, que possa de uma certa forma colocar o partido no cenário da disputa em 2024. E assim, falando de veneziano como um todo, eu acho que o veneziano está mais preocupado estadualmente. Eu acho que o veneziano está querendo tentar, Petrônio,
conseguir fazer com que alguns prefeitos venham a se filiar ao partido, alguns prefeitos que estejam. Hoje com ela essa anunciou, vontade. acho que a adesão de uma prefeita da cidade de Belém. Depois dá uma olhadinha no Instagram do veneziano aí, que deve estar lá, para ver a gente ver o nome da prefeita. Eu escutava hoje pela manhã, veneziano, em uma das emissoras de rádio aqui de João Pessoa, acho que foi a Band News ou foi a CBN, quando ele dizia que estava naquele momento no diretório do MDB, aqui em João Pessoa, e estava afiliando a prefeita da cidade de Belém ao MDB. Ó, e tá dizendo aqui, ó, que o prefeito de Jardim do Seridó, do Rio Grande do Norte, certo? Pode ser candidato a deputado estadual aqui na Paraíba pelo MDB. Amazon. O cantor Amazon. Mas 26, né? Ainda, né? Vamos... em 26, calma, né? velho. Mas... Calma, velho. Vamos tomar conta de 24 primeiro. Pois é, antes de 26 tem 24. Então eu acredito que isso é mais um movimento local. O movimento dos vereadores Miquica, Coronel Sobreira e o Marcelo da Torre para pontuar. Que é o corpo e a alma do MDB aqui em João Pessoa. Isso. São eles que... É o corpo e a alma do partido aqui. E tem um ex-vereador, ex-deputado, ex-secretário de Estado, que já foi ex-candidato a prefeito também, que está querendo voltar ao Senado também. Está querendo dizer que, olha, se algum partido me quiser, eu sou candidato a prefeito de João Pessoa. Quem? Raoni Mendes. Eu vi ele querendo ser candidato a prefeito pela União Brasil. Ele é da né? União Brasil. Mas ele já disse, olha, eu coloco meu nome à disposição. Por falar em candidato em João Pessoa e outras legendas, já que o Fábio trouxe o União Brasil, hoje pela manhã estava nas minhas atividades físicas na academia. Muito bem. Encontrei o deputado Caio Roberto. Aí entre um equipamento e outro, aquela aguinha. Se você quiser encontrar Caio, você só encontra Caio na academia, porque na Assembleia você não encontra. Aí não. eu disse, deputado, e aí o PL? Rapaz, é Queiroga mesmo? Ele disse, é o preferido do presidente. Olha aí. É o preferido do presidente. Cadê? Você ainda não botou isso no seu blog? Isso aí já Aí eu disse, eu não tive tempo ainda. E Nilvan? É um bom nome e tal. Eles, mas acho que Cabo Gilberto é mais forte. Ou seja, na visão de um deputado. Peraí, Pepa, tenha calma, devagar. Você traz duas informações importantes. Primeiro, o deputado estadual Caio Roberto revelou pra você... Filho de Wellington Roberto. Foi encontrado, né? Porque ninguém tava encontrando. O Pepa sempre se encontra com ele na academia. Você me encontra com ele. Na academia. Eu não sou deputado pra encontrar na Assembleia. É verdade. Até porque a Assembleia também, vamos fazer justiça, tá passando por umas reformas. Uma reforma, estamos consertando lá umas melhorias. Umas melhorias. Vamos lá, o deputado estadual... Não, resolvendo bronca deixada pro Gervazinho, velho. Tem que dizer a verdade. Tem que dizer a verdade, homem. Essa reforma feita pro Gervazinho foi a toque de caixa. Foi a toque de caixa. Mas vamos tocar. Vamos tocar o programa. Um pouquinho de chá aqui, Não, vocês estão com medo de dizer, Peraí, gente. Vamos pontuar que essa história do PL é importante. Caio Roberto, deputado estadual, 3 ou 4 mandatos, filho de Wellington Roberto, o homem que manda no PL da Paraíba, revelou a Petrônio Torres, primeira coisa, confirmou aquela história que foi veiculada na mídia nacional. O preferido do capitão Messias para disputar a prefeitura de João Pessoa em 24 pelo PL é o médico ex-ministro Marcelo Queiroga. O cardiologista. Ponto. A outra revelação, Caio Roberto disse a Petrônio, que enxerga Cabo Gilberto com mais poderio para representar o PL do que Nilvan Ferreira, que ficou em segundo lugar nas eleições de 2020. Só tá faltando dizer o quê? Nilvan, saia do partido que você pede não é mais... pra sair? Pede pra sair. Tenta um contato com o Nilvan Ferreira aí, Fábio Augusto. Tenta um contato porque, meu amigo, se Caio Roberto, que deve conversar muito com o pai. Vê se o Nilvan quer comentar isso aí. Pergunta ao Nilvan. Se o Nilvan quer comentar isso aí, Fábio Augusto, por favor. Você que é o repórter mais bem informado da Paraíba, contacta com todo mundo. Eu entendi errado, Pepe? É isso aí? Não, entendeu certo. Rapaz, Nilvan foi... A leitura é a mesma. A minha é a mesma. Nilvan foi o segundo colocado, foi pro segundo turno com o Cícero em 2020. Disputa a eleição para governador, né? Ganha em João Pessoa. Sem apoio de nenhum prefeito. Ganha em João Pessoa. Ganha em João Pessoa. E aí vem o filho de Wellington Roberto e disse, não, Cabo Gilberto é mais forte do que Nilvan para disputar a eleição pelo PL em João Pessoa.
Que loucura é essa, rapaz? Ô, Fábio, Estão Você- querendo puxar o tapete de Nilvan nesse PL. você certamente tomava muito café da manhã com BF, né? Sim, Você almoçava muito com BF no final de semana? sim. Tomava aquela cervejinha. Exato, tomava aquela cervejinha com BF, comia aquela tripinha. Então, certamente BF falava de futebol, falava, né, de política. Isso. Então, certamente, filho sempre, geralmente, toma café da manhã com o pai, ou almoça com o pai no final de Toma, semana. se encontra. Então, o cardápio, no café da manhã, no almoço, no jantar, Carlos Roberto é casado? é casado. Nossa. Mas nada impede, Não, né? porque se não Você fosse... também era casado? Não, se não fosse, podia até morar com o pai. Verdade. Na mesma residência do pai. O pai mora em Brasília, né? Sim, mas deve ter residência em João Pessoa, né? Quando vem pra cá. Mas o fato é que Nilvan foi a terceira opção. Pô, achei muito forte. Enquanto o Fábio Augusto tenta um contato aí com o Nilvan Ferreira, não sei se o Nilvan vai querer comentar. E o União Brasil, Pepa Torres? O senador Efraim Filho, presidente estadual do União Brasil, deu mais um golpe em direção do ex-deputado Julian Lemos. Golpe, sim, calma, golpe Não. né? Golpe de golpear. Desferiu um golpe. Deu uma rasteira. Puxou o tapete. Ou não, né? Rei morto, rei posto, meu irmão. Mas Sem mandato. o acordo não era esse, segundo Julian Lemos. O que fez Efraim Filho, Luciano Coxinha, tirou o aliado de primeira hora de Julian Lemos, o advogado Carlinson Figueiredo, ou é Carlisson? Eu acho que é Carlisson mesmo. Carlinson Figueiredo, que vinha comandando a União Brasil na cidade de João Pessoa, tirou Carlinson do comando do União Brasil e colocou, sabe quem? Pepa Torres. Quem? O filho do seu suplente. O ex-deputado federal André Amaral, filho de André Pai, que é o primeiro suplente de Efraim Filho. O novo presidente do União Brasil em João Pessoa chama-se André Amaral, filho do empresário suplente André Amaral. Julian Lemos merecia mais essa, Pepa Torres? Rapaz, eu não sei se merecia ou se não merecia, viu? Quem é mesmo? É o que de André Amaral? É o próprio André Amaral, filho, é? Filho. Foi deputado federal? Que é o filho do suplente. Qual o cargo dele? Ele é o novo presidente da União Brasil de João Pessoa. Do Diretório Municipal. Isso. Pois é. Tirou Carlos O pai, olha quem é o pai. O pai é somente o suplente, não é? De Efraim Filho. O homem tá com os cofres abarrotados. É? Dizem que é um dos homens mais ricos hoje da Paraíba. O André Amaral, pai. Muitas propriedades no Brejo da Paraíba, comprou metade da Lagoa Grande. Tá construindo tudo que você imaginar. Comercializando um cachaça, Tá forte. cabeça de Você tá querendo dizer que o homem comprou o diretório do União Brasil para o filho, foi? Homem, Julian perdeu até o jeito de andar nas eleições. Julian não foi prestigiado com um cargo de primeiro escalão, de secretário, como ele esperava no governo de João Azevedo. Tá vivendo o inferno astral o Julian Lemos. O Carlisson era ele no diretório do União Brasil. Fábio, o mundo da política é muito cruel. Se você não tem mandato, ontem nós falávamos sobre isso aqui, né? Quem deixa legado, quem não deixa legado. Luciano Cartacho, prefeito de João Pessoa, 8 anos, não deixou legado. Não deixou um político para chamar de seu, com mandato. Não é verdade? E quiçá Julian Lemos, que só passou 4 anos na Câmara dos Deputados e hoje só Julian Lemos. Concorda com o Pepa, Fábio Augusto? Concordo inteiramente aí com a fala de Petrônio, as colocações que Petrônio fez. Rei morto, rei posto, né? Ou seja, não tem mais o que falar. Julian Lemos tem que dar graças a Deus ter arrumado esse emprego aí. João Azevedo ter arrumado Mas ele esse não é emprego empresário, dele. Julian Lemos? Bom, tô falando da informação que saiu, né? Que ele tinha arrumado um emprego no governo do estado. Se é empresário ou não, eu não sei. Eu sei que ele foi. Não sabia se ele ainda é. Teve uma votação fraca,
Sabe ele? Era um cara que estava hoje no Palanque de João, amanhã, agora de manhã no Palanque de João, mais tarde estava no Palanque de Pedro. Ou não foi verdade? Foi isso? Ele disse, inclusive, que não votou em Efraim, votou em Poliana. Tá vendo? É um cara que se perde, era bolsonarista, não conseguiu... Mas aí eu vou defender Julian Lemos. Julian Lemos praticamente foi expulso do bolsonarismo pelo aqueles filhos. Isso é o que ele fala. Mas os caras exploraram. Eu não sei, eu não conheço. Olha, até onde eu aprendi, uma história tem dois lados. A gente só viu a história de Julian Lemos. Julian Lemos, o próprio ex-presidente Bolsonaro dizia que quem coordenou a campanha dele no Nordeste foi Julian Lemos. E ele disse isso, Bolsonaro? Os filhos do Bolsonaro, isso é mentira. O Carluxo, o Eduardo Bolsonaro desmoralizaram o Julian Lemos naquela época. Não sei o que houve lá, mas o problema dele foi essa mudança. Ele não conseguiu se firmar lá no bolsonarismo raiz mesmo, porque a gente sabia, a gente via que ele tinha. Inclusive, quando o Bolsonaro foi eleito presidente, ele estava lá na coletiva lá de quando Bolsonaro saiu o resultado em 18 não, foi. Ou seja, ele estava lá, mas depois se perdeu totalmente, entrou em confusão. Porque se fosse um cara que tivesse habilidade, mas não, quis entrar em confusão, briga com o filho, amigo. Olha, quem arrumar briga com seu filho, por mais que esteja certo, Fábio, é seu filho. Ou seja, e ele começou a se perder na política local também aqui. Veio a eleição, de manhã no Palanque de João, de tarde no Palanque de Pedro, e aí, não, eu sou oposição a João, não, eu sou governo. Se perdeu todo e aí teve essa votação pífia. O nome da prefeita de Belém que se filiou ao MDB hoje pela manhã é Dona Aline. Ela deixou o PDT. Agradecer ao meu amigo Neumann que me mandou aqui a informação. 12 horas e 44 minutos, DJ Luciano Coxinha. Quando bate essa hora, meu amigo, a fome chega. E quando a fome chega, eu só me lembro dele. Tonho de Martinha, melhor do que nunca. Comida sertaneja de primeira, entrega quentinha na sua casa, no seu trabalho, toda embaladinha. São 12 temperos naturais. Lá você encontra rubacão, risoto de queijo e tapioca, cordeiro na cachaça, linguiça artesanal, penne. Como é aquele que tá vindo agora aí, Pepa? Gostoso demais. O nome tu tá vindo lá em Tonho de Martinhas agora, aquele prato bem gostoso que você tem comido todos os dias. Não sei decorar ainda não, mas vou olhar aqui no cardápio. Porque são os nomes meio matutos, né? Da linguagem matuta, que o Tonho de Martinha ele coloca, é por isso que fica meio difícil a gente aprender o nome dos pratos. Então, pra você saber melhor dos pratos de Tonho de Martinha, vai lá no Instagram, @Tonho de Martinha, é fácil demais. Faça o seu pedido, se quiser também, faça pelo iFood, é bom, barato, gostoso e enche muito, rapaz. É muita comida pra uma pessoa só. Tonho de Martinha, esse é bom demais, DJ Coxa. Com doce temperos, bem condimentado, te pega pelo cheiro. Cada pedacinho do sertão puxa o sabor do fundo do coração. Tonho de Martinha, comida lá de nós. Comida quentinha, Tonho de Martinha, comida lá de nós. Peça já sua quentinha. 12h46. Você queria saber o que, Fábio? Não, agora não, já foi. Você tava namorando aí, namorando demais. Não, sério, Pepa, deixa eu dizer só o seguinte. Hoje a gente vai sortear um par de ingressos, é, Fábio Augusto? Isso, um par de ingressos para o show Eu Comigo Mesmo, apresentado pelo humorista Rafael Portugal. Show que acontece hoje, dia 27. Hoje é 27 mesmo, né? Eu tô perdido no tempo. Hoje é 26, Fábio. Hoje é 26, é amanhã. O show dia 27, às 20 horas, no Teatro Pedra do Reino. Rafael Portugal era aquele que entrava no Big Brother Brasil, tirando aquelas ondas, que hoje quem faz é a Dani Calabresa, né? Isso. O cara é muito bom, Rafael Portugal. Então, daqui a pouco, preste atenção, se liga no 21788989, que é o telefone aqui da Pop, 21788989. Daqui a pouco a gente vai sortear um par de ingressos para você assistir esse super show de humor amanhã, 20 horas, no Teatro
Pedra do Reino, gratuito, para você levar o seu namorado, para você levar a sua namorada, sua esposa, seu filho, muito bacana. Então, se liga no telefone da Pop, 2178-8989. O show vai acontecer no Teatro Pedra do Reino. O show vai acontecer no Teatro Pedra do Reino. Belíssimo teatro. O belíssimo teatro que fica aqui no Centro de Convenções de João Pessoa, onde Petrônio Torres e Fábio Augusto estavam há pouco tempo. Então se liga aí, daqui a pouco já vai ficando próximo ao telefone 2178-8989 para você concorrer e ganhar a um par de ingressos para o show de amanhã, 20 horas, Rafael Portugal, no Teatro Pedra do Reino. Pepa, vamos pro intervalo comercial, daqui a pouco... Na volta tem uma bomba que o deputado federal Gervásio Maia, que preside o PSB estadual, falou para nossa reportagem sobre as eleições de 24 aqui na capital, viu? Então não muda de sintonia, não desliga teu rádio, é rapidinho. O F vai sortear mais um par de ingressos, porque amanhã tem o São João da Família no MR Rush, um par de ingressos para ver Banda Estilos, Campeões do Forró e o Desmantelado. Duquinha. Bom, então 2 pares de ingressos, um para o Teatro Pedra do Reino, show de humor com Rafael Portugal, e amanhã também na MR Rush em Conde, Duquinha, muito forró no São João da Família. Então fiquem atentos. 2178-8989, daqui a pouco. Vamos pro intervalo, coxa, a gente volta já. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Participe, pois o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. Programa F5. Oferecimento. Carneiro Nissan, a maior revendedora de Frontier do Brasil. Cachaça Boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Beba com moderação. Chegou em toda a região a Cachaça Boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Ela é suave, macia e pura. Boa do Brejo, a boa de verdade. Cachaça Boa do Brejo, a boa de verdade. Beba com moderação. O assunto é plano diretor. Na sua opinião, o que João Pessoa precisa? Mais ônibus nas ruas e ciclovias. Mais saneamento. Mais árvores, parques e praças. Mais creches. Mais moradias populares. Quer discutir o plano diretor? Vem para a Câmara Municipal de João Pessoa. Participe das audiências públicas com os vereadores. Câmara Municipal de João Pessoa, a Casa do Povo. O Geisel agora tem a melhor opção. A nossa nova unidade está no melhor do Geisel e conta com uma equipe de craques no atendimento, lojas e facilidades no pagamento. Parcelamos em até 3 vezes, aceitamos todos os cartões e você ainda recebe descontos e cashbacks nos aplicativos Abastece Aí e Mais Opção. João Pessoa tem cada vez mais opção. A rede de postos que mais cresce no estado está sempre a postos por você. Para uma casa sem, chama Clean. Para uma empresa sem, chama Clean. Para uma vida sem, chama Clean. Pra cá tem controle sim. Clean na voadora, Clean no rapidinho. Clean no venenoso, Clean no zumbitinho. Quer tranquilidade, conte com a Clean. Pra cá tem controle sim. 32226444. Pra cá tem controle sim. Controle profissional de pragas é na Clean. É quase meio-dia e você não sabe o que vai comer. Chama o Tonho de Martinha, vem pra cá conhecer. Tem rubacão e arroz de queijo coalho, frango sertanejo com cebola e alho, pernil no mel de engenho com 12 temperos, bem condimentado, te pega pelo cheiro. Cada pedacinho do sertão puxa o sabor do fundo do coração. Tonho de Martinha, comida lá de nós, comida quentinha. Tonho de Martinha, comida lá de nós.
Peça já sua quentinha. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Não fique vendo a banda passar. Cuidando. Petróleo Torres. Fábio Bernardo. 12h53. DJ Coxa, eu preciso falar pra você que mora no Ernesto Geisel, naquela redondeza, que eu tenho uma notícia muito boa pra você. A rede de postos que mais cresce no estado agora tem uma nova unidade no melhor ponto do bairro, da Zona Sul de João Pessoa, o Opção Geisel, que parcela em até 3 vezes em todos os cartões e ainda dá descontos e cashback nos aplicativos Abastece Aí e Mais Opção. Rede de postos Opção, a que mais cresce no estado, está sempre a postos por você. O Geisel agora tem a melhor opção. A nossa nova unidade está no melhor do Geisel e conta com uma equipe de craques no atendimento, lojas e facilidades no pagamento. Parcelamos em até 3 vezes, aceitamos todos os cartões e você ainda recebe descontos e cashbacks nos aplicativos Abastece Aí e Mais Opção. João Pessoa tem cada vez mais opção. A rede de postos que mais cresce no estado está sempre a postos por você. 12h54. Tá um monte de gente aqui me perguntando no 88098989. Fabão, cadê o WhatsApp de Tonho de Martinha? Tu esqueceu de dar. Esqueci mesmo, rapaz. Anota aí, meu povo, o WhatsApp para você fazer pedido em Tonho de Martinha. É o 99817 9826. 99817 9826. No Instagram, na bio do Instagram, você confere todo o cardápio e também lá você encontra facilzinho o WhatsApp. Já faz o pedido lá mesmo. Bom demais. Tem um link lá pra você entrar no Zap, lá do Tonho de Martinha. Você já faz o pedido, é muito bacana. Agora diga aqui no áudio que você tava dizendo, que tá bom demais, tá gostoso demais. De luxo. Parabéns aí ao chefe de cozinha aí, quem tá, o maître de lá, parabéns, show de bola, sucesso, uma delícia. Tonho de Martinha chegou para arrebentar, meu amigo. Bom, barato e gostoso. Show, tô pra o famoso BBB. BBB. Ó, só deixa eu dar uma passada rápida aqui na nossa live no YouTube, registrar aqui a audiência do meu amigo Joe Camilo, da cidade de Conde, mandando um bom final de semana para todos. Gilvan Viana, lá do Castelo Branco. Alô, Gilvan. Tá dizendo, tô aqui por cá. Castelo Branco ligado na Pop FM. Valeu, Gilvan Viana. Ricardo Tadeu tá dizendo uma boa tarde para todos os ouvintes e a bancada do F5. Edivando do Padre Biapina também tá por aqui. O melhor eletricista da Paraíba. Maria da Conceição Gouveia dizendo boa tarde, estou assistindo com vocês em solidariedade. Abraço para todos. Valeu, minha querida Maria Conceição. Minha amiga Dorinha tá escutando o nosso programa. Vanessa Carneiro também tá na escuta do programa. Tá acompanhando pela nossa live no YouTube. Professor Ronaldo Barbosa. Professora Valquíria Alencar também nos acompanhando no YouTube. Quem também tá nos acompanhando é o meu amigo Geraldo Moreira, Geraldão, o homem da Agevisa. Doutor Jorinho Toscano. Hoje a gente encontrou o doutor Geraldo, viu? Foi, tava lá, né? Tava lá no evento. Um abraço pra ele. Mandou a foto aqui dizendo, tô acompanhando vocês. Bom demais. Fábio, gente, deixa eu aproveitar esse caminhão de abraço também para mandar um abraço para outro professor também, o professor Humberto Júnior, tá em Cajazeiras, viu? Acompanhando a gente, mandando foto aqui de uma estrutura aqui onde deve ser realizado o São João lá na cidade de Cajazeiras. Quem também, Fábio, a gente encontrou lá no Centro de Convenções hoje foi o segurança da empresa Cairóis, o Arthur, disse que é fã do F5, viu? Acompanha todos os dias aqui, disse, inclusive vai mandar áudio aí pra gente hoje aí, é o Arthur. Um abraço, Arthur, muito obrigado por sua audiência. Já que você falou nele, só pra prestigiá-lo aqui, deixa eu colocar o áudio de Arthur, dali alto, Arthur de Nova Mangabeira. Solta aí, DJ Coxa, o que é que Arthur disse? Sextou no F5 para todos da Rádio Pop 89.3, hein? Fabão, Petrônio,
Fábio Augusto, Rui Dantas, Luciano Coxinha, Luciano Carneiro. Fabão, eu estava aqui no evento do governador, na feira, entregue das ambulâncias da aeronave. Aí Fábio Augusto e Petrônio pediu que eu fizesse a segurança deles. Um abraço para todos aí. Valeu, Arthur. Homens são importantes, meu amigo. Homens são importantes. O professor Humberto Júnior está dizendo aqui que é o Festival da Canção, viu? Festival da Canção, Da Canção. Deixa eu aproveitar aí também, Coxa, mandar um abraço para Vicente Lima. Vicente Lima é motorista de aplicativo. E olha que coisa bacana, viu? Fábio Augusto, Petrônio e Luciano Coxinha. Ontem minha esposa pegou um carro por aplicativo, pediu um carro por aplicativo. E quando ela dentro do carro, tá Vicente Lima acompanhando o F5. E ela, obviamente, ela se apresenta, diz que é a esposa do Fabão aqui. E o Vicente Lima disse, minha amiga, eu não perco um programa. Aliás, aí ele foi dar o relatório para ela. Ele já falou para aqui no rádio que hoje é o seu aniversário. Isso foi ontem, falou que era aniversário do primo Alisson e do Felipe Matos. Então, Vicente Lima, meu irmão, obrigado pelo carinho da audiência. Como a gente tem ouvinte, Fábio, Petrônio, Coxa, que não manda áudio, que não manda texto, mas todos os dias se liga no F5. Então, Vicente, obrigado, meu irmão, de coração, pela audiência, tamo junto, continue sempre na escuta do nosso programa. Abraçar também Tiago Marinho, um abraço, Tiago. Fábio Augusto, não vamos esconder não, traga logo essa bomba. O que foi que você conversou com o deputado federal Gervásio Maia, presidente estadual do PSB. Que bomba é essa? Nos conte tudo. Não esconda nada, Fábio Augusto. Olha só, Fábio, o presidente do PSB, que é o deputado federal Gervásio Maia, esteve hoje pela manhã, conforme eu trouxe logo no início da minha fala no programa de hoje, dizendo que eu acompanhei uma solenidade na qual a Prefeitura de João Pessoa lançou o programa Caminho Jafé, que é para fazer uma recuperação arquitetônica da igreja de São Francisco, ali no centro, né, da capital. E nesse evento, Fábio, de uma certa forma foi uma surpresa, inclusive para mim também, porque esse evento foi em parceria com um sistema de comunicação aqui, não sabia, mas de toda forma vale a intenção da Prefeitura Municipal de João Pessoa fazer esse aporte financeiro para modernizar, fazer essa recuperação de lá. E nesse evento, quem participou foi o deputado federal Gervásio Maia. Mas deixei para conversar com o Gervásio no evento do governador. E uma das perguntas que eu fiz para Gervásio, aqui tá toda a nossa conversa completa com ele, eu iniciei perguntando ao deputado Gervásio Maia sobre esse evento, né, como é que se diz? A semana que teve, que essa semana lá no Congresso foi instalada a CPMI. Certo? E o que ele vai achar, o que ele tem as expectativas Ele que é dele. suplente da CPMI, Ele né? é suplente, isso. Ele faz CPMI do 8 de janeiro. 8 de janeiro, que é bom seja dito. E o deputado iniciou falando sobre essa questão da CPMI. Vamos ouvir. Em seguida, ele traz essa bomba que diz respeito à Prefeitura de João Pessoa com apoio do governo do Estado para 2024. Porque eu nunca vi os autores de tantos crimes que foram cometidos contra a democracia pedirem uma CPMI. E agora que a CPMI foi instalada ontem, você precisava ver a cara daqueles que estão do lado errado da história. Estão do lado do golpe, estão do lado daqueles que pediram o fim do regime democrático e dos que participaram daqueles atos cometidos por vários vândalos, por criminosos. Então, assim, a CPMI ela vai contribuir com muita coisa que já foi trabalhada, que já foi apurada pelo Ministério Público, pela Polícia Federal, pelo Poder Judiciário. Então, o Poder Legislativo vai dar essa contribuição, assim espero. Agora, deputado, falando um pouco sobre a política aqui na Paraíba, o senhor hoje pela manhã, o senhor esteve presente em um evento da Prefeitura de João Pessoa, no qual o Caminho Jafé vai restaurar aquele projeto ali da Igreja São Francisco. Isso mostra que a relação entre PSB, PP, João Azevedo e Cícero Lucena está bem, não é isso? Não, eu não fui participar de um evento
da Prefeitura. Eu fui a convite da TV Cabo Branco participar de um evento muito importante que terá a participação do Governo do Estado, da Prefeitura de João Pessoa, da iniciativa privada para a recuperação do nosso patrimônio histórico. E é algo realmente muito importante, um projeto apresentado na ordem de pouco mais de 13 milhões e meio de reais, e é algo realmente muito importante. Eu, inclusive, me comprometi de colocar uma emenda nossa para o ano que vem para contribuir também com esse programa de restauração do nosso patrimônio. E como é que o senhor está vendo essa relação entre João Azevedo, Cícero Lucena, PSB e PP aqui na capital? Veja, uma relação de muita dedicação do governador João com as causas de João Pessoa. Muitos investimentos estão sendo feitos, vocês estão vendo ali o anúncio de mais um viaduto ali na BR-230, passando ali por Água Fria, pertinho ali da Prefeitura, um investimento de pouco mais de 20 milhões de reais. Também um outro acesso que vai interligar a BR-101 com a BR-230, que é um investimento também muito alto. Então, o governador João tem procurado, através dos recursos do governo do Estado, contribuir com uma cidade que é muito importante para o Estado, que é uma cidade que tem a nossa porta de entrada, João Pessoa. Então, eu fico muito feliz de poder participar de um projeto ao lado do governador João, que se preocupa com os 223 municípios da Paraíba. O senhor defende que se abra um diálogo para a discussão da eleição de 2024 aqui em João Pessoa? Eu penso que é importante que os partidos sentem para conversar. O prefeito Cícero se coloca como candidato à reeleição, é um direito que lhe cabe. Agora, ele precisa sentar com os que integram o PSB para que todos possam se sentir parte no projeto. Quando você governa, você tem que governar com os seus aliados. Sentar com aqueles que vão disputar os espaços rumo à Câmara Municipal, à Casa de Napoleão Laureano, sentar com as lideranças do partido, conversar, interagir com o diretório estadual, com o diretório municipal presidido pelo ex-vereador e hoje secretário de administração, Tibério Limeira, para que todos possam participar, se sentindo parte no projeto. Isso é muito importante. Sem isso, a coisa não avança na temperatura, que é aquela temperatura ideal, de troca de ideias, de participação recíproca, é mais ou menos por aí. Só para deixar claro, está faltando esse diálogo entre Cícero e a direção municipal do PSB, a direção estadual, é isso? É preciso conversar, é preciso estar mais perto. O PSB é um partido importante, um partido que tem um peso no estado todo, tem um peso muito forte aqui em João Pessoa, e para que o projeto possa avançar na velocidade que eu tenho certeza que o prefeito Cícero pretende, é preciso que ele possa se aproximar da base do partido. O apoio do partido é muito importante, mas é preciso que haja esse link com todos os que estão no projeto. Não adianta só você fazer uma entrevista e eu dizer, não, nós estamos juntos, nós vamos votar no prefeito Cícero, sem ter essa participação, essa interação daqueles que estão na base em busca dos benefícios dos bairros, da participação efetiva no projeto. É mais ou menos por aí. Política se faz dessa forma. Recados e recados. Primeiro, Gervásio Maia disse que não foi convidado pela prefeitura. Para o evento, né? Para o evento de hoje pela manhã. Foi onde o evento, Fábio? Foi lá na Igreja de São Francisco. Na Igreja de São Francisco. E depois disse que o PSB não está sendo prestigiado pelo prefeito Cícero. A direção do partido não é procurada pelo prefeito Cícero para dialogar. E deixou nas entrelinhas, que esse negócio do apoio prego batido ponta virada por parte do PSB ainda não. Quer comentar alguma coisa, Pepa? Ou quem manda, quem vale é João Azevedo e pronto. O deputado Gervásio Maia gosta de emoções, né? Todo mundo sabe quem manda no partido. Acabou de dizer o nome dele. A maior liderança política do Estado, governador do Estado, reeleito. E assim, parece que Gervásio gosta de fortes emoções. Ele, assim, foi até meio que grosso, né, com o prefeito Cícero Lucena, que estava hoje lá no evento, no centro de convenções, estava Adriano Galdino, tudo no mesmo palanque, tudo no mesmo tablado.
João, Cícero, Adriano, Gervásio, desafetos, né? Gervásio e Adriano. E vale ressaltar que Adriano encheu a bola do prefeito Cícero lá no evento. Encheu a bola, que é uma das melhores gestões que a Paraíba teve nos últimos anos. Ou Paraíba não, João Pessoa teve nos últimos anos. Exatamente, Fábio Augusto, exatamente. Então, sabe, Fábio, é assim, Gervásio parece que faz questão de dizer que não tá prego batido ponta virada. Tá, rapaz, tá. Primeiro porque Cícero e João são aliados desde 2020. Não é fato? Na eleição para prefeito. Ali firmaram uma parceria que foi extensa até o ano passado, nas eleições para o governo do estado, e vai ser estendida até as eleições do ano que vem. Ou alguém aqui tem dúvida? Sabe? Eu não sei se Gervásio quer valorizar o passe, o que é que acontece. Mas, bicho, sabe? Foi de uma descortesia, como se a prefeitura não tivesse... E aqui eu não estou defendendo prefeitura não, sabe, bicho? Porque tem gente que gosta de arrumar confusão, sabe? Tem gente que gosta de... Tem gente que dá uma boiada para entrar numa confusão. Dá uma boiada. Enquanto tem aqueles que dá um boi para não entrar, mas dá uma boiada para não sair, tem gente que faz o contrário. Dá uma boiada para entrar e não dá nem um boi para sair. É uma complicação, sabe? E tem essa história... É por isso que eu acho que Adriano Galdino já tem razão nessa história de que João tem que botar alguém mais confiável. Não que Gervásio não seja, mas aquele com 100% de DNA de João. Fabão, pergunta a Petrônia Fábio Augusto qual o cargo de destaque que o PSB tem na gestão de Cícero? Tem só o vice-prefeito. Vice-prefeito. Somente. Não, aí foi eleito. Aí foi Sim, eleito. não, meu irmão. Tô falando cargo de secretário, com os partidos. Lula hoje, o povo vive com uma faca no pescoço de Lula lá em Brasília. Quero o cargo. Bolsonaro sofreu a mesma coisa. João sofre a mesma coisa. Qual o cargo de destaque que o PSB tem hoje na gestão de Cícero? Mesmo tendo vice-prefeito. Vamos lá. Quem é o maior parceiro hoje do prefeito Cícero Lucena? Não, calma, eu vou responder. Eu posso responder. Tem que dizer só uma palavra? Não, é só o cargo. Eu não posso nem florear. Não posso nem fazer uma introdução. Não, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não, eu posso responder do meu jeito? Pronto. O senhor me permite? Pois bem. Quem é o maior parceiro hoje da gestão Cícero Lucena? Parceiro em obras, inclusive, não é só em palavra. Não, em palavras e em ações. João Azevedo, um monte de obras espalhadas. Prefeitura e governo do estado. Parceria lá. Certo. Tu quer... E o cargo? E quem disse que precisa de cargo para ser parceiro? Eu tô perguntando. Então, esse cidadão que está perguntando aí, ou essa cidadã que está perguntando, porque, meu amigo... Não, vamos falar, você não... É porque você está enrolando. Deixa eu falar. Tem Tiago Diniz naquela Secretaria Executiva do Orçamento e Júnior Pires. Você prefeito. E Júnior Pires. Secretário Executivo do PROCON. 2 secretarias executivas. Eu não estou defendendo ninguém, não. Eu estou só querendo fazer leituras. Talvez o que Gervásio esteja dizendo é isso. Talvez o que Gervásio mais esteja dizendo é isso. O Gervásio quer cargo. Para o partido, todo partido quer cargo. Quem para Gervásio botar os aliados dele. Eu não estou dizendo que é para Gervásio botar os aliados. Não, vai botar o inimigo. Não, eu não estou dizendo os aliados. Não, estou dizendo que os aliados deles não. Tá aqui, ó, o presidente do PT estadual, o Jackson Macedo, tá pé da vida, porque até agora o PT não conseguiu emplacar quase ninguém no governo federal. Todo mundo que chega ao poder quer cargo. É assim ou não é? Mas diga, Fábio, você iria... Não, eu só queria fazer algumas observações na fala de Gervasinho. Primeiro, realmente, eu concordar com o Petrônio. Ele foi muito descortês com o prefeito Cícero Lucena, porque o evento, sim, era da Prefeitura de João Pessoa, em parceria com a TV Cabo Branco. É porque não foi convidado, acho que ele deve ter algum... justamente, aí demonstra que ele não está na mesma sintonia com o prefeito, certo? E outra coisa, quando o Gervásio vem trazer essa questão a público, fez questão de falar em público, né? Porque ele está trazendo um problema interno para dentro de casa, para dentro da cozinha do PSB. Ele está lavando a roupa suja em público. João Azevedo já declarou em todas as entrevistas. Gente, essa semana mesmo eu trouxe diversas entrevistas de João Azevedo, sempre sobre o tema 2024, e o governador é unânime.
Nosso apoio é irrestrito à reeleição de Cícero Lucena. E ainda mais, defende o nome a manutenção de Léo como candidato a vice. Gervásio está trazendo um problema interno para o PSB. E isso não é bom. Mas vocês concordam que o PSB, o partido do vice-prefeito Léo Bezerra, tem cargos de segundo escalão. Vou chegar. Segunda divisão na gestão do Cícero. Vou chegar nessa questão. Eu lembro que ano passado eu estava em outra emissora, mas sempre cobrindo esse evento político, perguntava ao governador: governador, o PSB está satisfeito com o tamanho dele na gestão do prefeito Cícero? A resposta de João foi simples. Nós não estamos interessados em tamanho, em ter participação. Mas quem está falando é Gervásio. Mas quem é que comanda o PSB? Quem é o vice-governador da Paraíba? Lucas Ribeiro. Certo. Qual o partido dele? Progressistas. Quais cargos relevantes o PP tem na gestão do José Nossa querida Weber? Rosália Lucas. Certo. É um dos que eu me lembro de cabeça. Pronto. Lembra outro aí? Não, agora de cabeça... Meu irmão, é um cargo importante. Tudo bem, aliás, não é secretário. Eu acho que mas a Sedan tá com um grupo de Aguinaldo também. É cargo, meu irmão. O vice-prefeito da capital é um cargo importante. Mas foi eleito, aí é diferente. Sim, meu irmão, mas quem escolheu? Quem botou ele lá? Foi o PT? Foi o PSDB? Quem botou foi o PSB. Lá vai, se ele perguntando, ele mesmo pergunta. Diga a Pepa que o republicano tem mais cargo importante na gestão do Cícero do que o PSB. É porque Fábio tem um grupo aí de ajuda aí. Aí. Puxa, eu tô com dois. Um grupo de socorro aí. Eu tô com dois WhatsApp aqui, né? Eu não tô entendendo onde esses seus grupos aí querem chegar. Não, eu tô querendo dizer que Gervásio tá querendo dizer isso. Eu quero o cargo, Cícero. Era isso que eu tô dizendo. Rapaz, Gervasinho, se Gervasinho quer dizer isso, não sei. Eu sei que ele foi super... Ele disse isso com todas as letras. Não sei. Aí quer nomear quem? Quer nomear os aliados dele? Tem gente, Pedro. Sempre tem gente, Pedro. Sempre tem gente. Sei. Sempre tem gente. Mas vamos sair. Eu sei que essa fala de Gervásio vai repercutir, vai trazer um problema interno aí para o PSB. Isso mostra como Petrônio lembrou, fez uma observação bacana, que quando ele disse que quando Adriano Galdino começa a vislumbrar lá na frente. Por que Tibério não vem com esse tipo de situação? Pois é, Tibério falou aqui. Não, tá tranquilo, não cobrou nada. Só que Gervasinho. Só que eu acho que pode ser aí de repente, eu não sei. É só um achismo. De repente pode ser insatisfação pessoal de Gervásio Maia Filho com a gestão de Cícero. Ele pode ter feito alguns pedidos. É achismo, viu, gente? Tô dizendo que foi não. Porque se você pega o discurso de Tibério, é paz e amor. Se você pega o discurso de Gervásio, é terra arrasada. E pega o discurso de João também, paz e amor, né? Então, quem que tá errado? João Azevedo e Tibério Limeira ou é Gervásio Maia Filho que tá errado? Quem vai comandar os ditos dos rumos do PSB em 2024? É o executivo estadual ou a executiva municipal? Vamos sair desse outro e falar agora de coisa bacana. Tem concurso de beleza na cidade de Soledade. Quem está na ponta da linha para trazer mais informações é ele que também aniversariou ontem, dia 20, não, ontem foi 25, ele aniversariou no dia de Adelto, dia 24. Meu querido Rick Jansen, fica à vontade, meu irmão, seja bem-vindo aqui no F5, Rick. Boa tarde, Fábio, boa tarde, Fábio Augusto, boa tarde, Coxinha. Boa tarde, grande Petrônio Torres. Mas, Fábio, o Petrônio está numa beca hoje, que eu acho que ele já está com algum encontro marcado aí na capital, viu? Olha, Fábio, eu estou ligando para você, para os ouvintes da Pop FM, de toda a rede de rádios, para divulgar o grande evento de logo mais, às 19h30, aqui no Clube Recreativo de Soledade, Padrão de Soledade, estará sediando pela primeira vez a 69ª edição do Miss Universo Paraíba, onde as misses, as candidatas, já se encontram aqui em Soledade desde a última quarta-feira, onde foram recepcionadas pela gestão municipal, dando todo um aparato para acolhê-las. Ontem à noite mesmo, Fábio, tivemos aqui um momento muito bonito com a presença do prefeito Geraldo Moura Ramos, da nossa primeira-dama e secretária do Desenvolvimento Humano e Social, Janaína Barros, autoridades, onde
ficamos numa granja onde elas foram recepcionadas com um jantar com música ao vivo. Foi muito bonito aqui. E logo mais às 7h30 da noite, no Clube Recreativo de Soledade, é o ponto alto deste evento, onde teremos aqui em Soledade hoje, Fábio, candidatas das cidades de João Pessoa, Campina Grande, Pocinhos, Araruna, Cuité, Princesa Isabel, São Mamede, Imaculada, Juru, Patos, Tavares e Soledade. Várias candidatas, Fábio, cada uma mais bela do que a outra, e hoje irão concorrer ao título de Miss Universo Paraíba, e a vencedora será a Miss Paraíba, e irá disputar em julho o Miss Brasil. Para você ter uma ideia, Soledade está se preparando para este grande evento. A cidade já respira o evento de logo mais à noite no Clube Recreativo. E eu queria aproveitar, Fábio, de antemão, convidar toda a Paraíba para se encontrar hoje à noite aqui em Soledade, aqueles que podem vir, claro, e também convidar, Fábio, vamos agendar, vamos alinhavar com todos vocês aí da porta, um dia para vocês virem aqui. É muito bom dizer pelo telefone o desenvolvimento de Soledade, mas é bom também a gente ver em loco, ao vivo, o que vem sendo feito aqui em Soledade, nas escolas do município, enfim. Eu vou dizer a você, de sã consciência e com muita serenidade, poucos municípios na Paraíba está tendo o desenvolvimento na educação como Soledade. Venha ver as escolas, tem lá as fotos, o antes e o agora, como estão sendo construídas, praticamente escolas novas, com grande comodidade, conforto, tanto para os professores como para os alunos. E Soledade vem desenvolvendo esse trabalho há muito tempo. Já tivemos esse mês de abril, tivemos o show gospel, agora em maio esse Miss Paraíba. Próximo dia 3 de junho, o prefeito Geraldo Moura vai lançar o São João, que serão 3 dias aqui, um São João mais leve, porque o evento forte é no mês de setembro, quando é a emancipação política do município, vem Festival do Queijo, vem a competição, Fábio, a nível de Brasil, desse circuito do Jeep, que Soledade agora em agosto também vai sediar uma competição também nesse sentido, já no calendário esportivo. Então, muito bom para a Paraíba, muito bom para a Soledade, muito bom para todo o Nordeste e Brasil. Então, agradeço o espaço, um abraço a todos vocês, agradecer também vocês terem lembrado do meu aniversário, 55 anos de idade, de muito trabalho, de muita luta e muito esforço. Fiquem todos com Deus, um bom final de semana e Deus abençoe. Ô Rick, tá me escutando, Rick? Diga aí, Fábio, tô ouvindo. Você falava aí da beca do Pepa, eu pensei que ele veio nessa beca para assim que terminar o programa ele pegar a estrada para participar do concurso aí, viu? Pensei que ele ia ser jurado aí no concurso. Eu pensei que ele ia ser. Rick, obrigado demais, meu irmão, pela parceria de sempre. Dizer o seguinte, logo a gente vai fazer o F5 direto da cidade de Soledade. Combinado, meu irmão? Muito bem, Fábio. Um abraço, viu? Deus abençoe. Valeu, meu irmão. Obrigado. Pensei que o Pepe ia ser jurado hoje lá do Miss Universo Paraíba. O Coxinha tava colocando aqui na nossa live. Rapaz, o negócio vai ser bom, viu? O negócio vai ser bom. Ô, Pepa Torres, um ouvinte mandou aqui pra gente, deixa eu ler aqui, aproveitar. O presidente do Procinde, Gerson Coelho, leva mega ação jurídica para todos os moradores de Mangabeira e região, tudo gratuito. Amanhã, dia 27, das 9 da manhã às 13 horas, na Arena Procinde, na rua Roseane de Fátima Clemente, Mangabeira, Procinde, vários serviços jurídicos, atendimentos, explanação de direitos, tudo isso amanhã, das 9 às 13 horas, na Arena Procinde, na rua de Roseane de Fátima Clemente, aqui em Mangabeira. Uma boa pedida, a gente conversou ontem aqui com o pessoal da Defensoria Pública e sabe que é muito importante. Deixa eu ver quem mandou essa mensagem para mim aqui. Henrique, deixa eu ver, meu Deus. Henrique Cleifson, acho que é isso mesmo.
Boa tarde, meu querido. Que Jesus continue abençoando vocês sempre. Obrigado pela audiência de sempre. Quer ganhar um par de ingressos para curtir Rafael Portugal amanhã no Teatro Pedra do Reino? O momento tá chegando. DJ Coxinha libera o 21788989. Quando eu dizer já, Coxinha, 21788989. O primeiro ouvinte ou a primeira ouvinte que ligar para o 21788989, quando eu dizer já, e disser o seguinte: qual o local do show de Rafael Portugal que acontece amanhã no Teatro Pedra do Reino? Só vou perguntar isso. Onde vai acontecer o show de Rafael Portugal? O primeiro ouvinte ou a primeira ouvinte que responder vai ganhar um par de ingressos. Libera o 21788989, DJ Coxa. Já? Alô, boa tarde. Boa tarde, meu querido. Tudo bom? Tudo bom? Escuta. Com quem eu falo? É com o Marcos. Ô, Marcos, é? Marcos Antônio. Marcos Antônio, tu fala de onde, meu irmão? Eu falo daqui do Valentim. Ô, Marcos, onde vai ser o show de Rafael Portugal amanhã aqui em João Pessoa? Aqui no Centro de Convenções, Pedra do Reino, Teatro Pedra do Reino. Valeu, Marcos. Obrigado. Olha, Marcos, faz o seguinte. Você tem um WhatsApp aqui do programa, Marcos? 8809-8989. 8809-8989. É o WhatsApp do programa. Fala com a gente aqui no WhatsApp pra gente te explicar como você vai pegar o par de ingressos para curtir esse super show amanhã. Beleza, meu irmão? Dá pra repetir, por favor, de novo? 8809 8989. 8989. É que minha esposa tá anotando. Obrigadão, se tiver dúvida, vai lá no nosso canal, no YouTube que tá lá. Tá lá no canal do YouTube. Valeu, Marco Antônio. Daqui a pouco a gente vai sortear um par de ingressos para amanhã no MR Rush ali no Conde. O São João da Família. Quem vai cantar lá amanhã, Pepa? Eu sei que o Desmantelado do Quinha vai estar. Entre as principais atrações, Banda Estilos, rodas antigas. Bom, né? demais. E Duquinha. Percussão! Tocando a percussão. Tô querendo a guitarra, show, Pepa. Tem mesa reservada lá para o F5, Pepa? Contrabaixo. 2. A galera dos metais. Amarelo. Amanhã na cidade de Conde, MR Rush, o São João da Família com Banda Estilos de Duquinha. Daqui a pouco eu vou pedir a Bel pra mandar a line up. Mas tudo bem, daqui a pouco a gente vai soltar um par de ingressos. Vai ser amanhã sim! Com Duquinha e Banda Estilos, MR Rush na cidade de Conde. Chegando em casa, brigadão. Enchei o carro de quem que vou sair pro cabaré. É o São João da Família. Eu não acredito uma coisa dessa, não. Enchei o carro de quem que vou sair pro cabaré. A minha pajeira é full, é fuleiragem sim. Vou encher de Muito bem, daqui a pouco hoje a gente sorteia um par de ingressos. Tô vendo aqui no G1, minha gente, a seguinte informação. Malvado, olha o malvado do Coxinha. Esse Coxinha tá ruindo, viu? Eu acho que Coxinha hoje, ele tá preparado e querendo, viu, Fábio Augusto? Tá preparado e querendo hoje. Olha a cara dele, olha a cara dele. Sai do meio. Agora sim, São João da Família. Um dia você vai sentir que não. Amanhã na cidade de Conde. Instigue não, Coxinha. Que nunca soube entender meu verdadeiro amor. Esse povo tá tudo mais. Tá bom, esse povo tá mal intencionado, viu? Vamos deixar o restinho pro sextou, pro finalzinho. Vamos de informação. O presidente Lula informou em rede social, agora há pouco, que conversou por telefone com o presidente da Rússia, Vladimir Putin. Segundo o petista, na ligação, ele disse a Putin que nesse momento não pode ir à Rússia participar do Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo, que acontecerá de 14 e 17 de junho no país europeu. Lula foi convidado para participar do evento pelo ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, que eu não vou dizer o nome dele, que é muito ruim, Sergei não sei o quê, em abril. Na ocasião, o brasileiro recebeu uma carta do presidente russo. Faz bem Lula não participar desse evento na Rússia, Pepa? Tem coragem, tem. Tu é doido, Fabão. Vamos bater o pino, rapaz. Ele tentou jogar pra galera com Putin
A repercussão internacional foi horrível, né? A comunidade europeia ficou revoltada, pé da vida com Lula. Os brasileiros ficaram revoltados, a imprensa brasileira ficou pé da vida com o Lulis, com Lula. E aí Lula, claro, bateu o pino, deu marcha a ré. E ele vai fazer o que na Rússia? Tá certo em não ir. Aliás, quem vai à Rússia nesse momento, ou é muito alinhado de Putin, no caso do Xi Jinping, né, que é o grande aliado do governo chinês, o presidente chinês, é o grande aliado de Putin, e o presidente de Belarus. A Rússia hoje só tem esses dois aliados, meu amigo. Só tem esses dois aliados. O resto da comunidade internacional está contra a guerra da Ucrânia, consequentemente contra Vladimir Putin. Muito bem. Olha só, já está repercutindo na imprensa local as declarações do deputado federal Gervásio Maia, que a gente repercutiu há pouco, da entrevista concedida a Fábio Augusto. Está aqui já no portal Mais PB. Gervásio cobra a aproximação de Cícero com o PSB. É preciso estar mais perto. O deputado federal e presidente estadual do PSB, Gervásio Maia, cobrou uma maior aproximação entre o prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, do Progressistas, e a base do Partido Socialista. Ele defende uma conversa entre o gestor e os pré-candidatos do PSB à Câmara Municipal. Entrevista que você, ouvinte do F5 da Rádio Pop, acompanhou agora há pouco. Entrevista ao repórter Fábio Augusto, já repercutindo na imprensa paraibana. Fábio Augusto, quando colocou a entrevista, lembrou muito bem que o deputado Gervásio Maia, presidente estadual do PSB, estaria externando insatisfações em público na relação PSB-Progressistas. 13 horas e 29 minutos da Paraíba. Daqui a pouco a gente vai falar de como acertar as contas com o Leão. Dia 31 está chegando, último dia para a entrega da declaração do imposto de renda. Ontem a gente trouxe a notícia aqui no F5. Mais de 100 mil paraibanos ainda não tinham enviado a declaração do imposto de renda. Entre esses 100 mil, Fábio Bernardo, Petrônio Torres e Fábio Augusto, né? E daqui a pouco a gente vai tirar dúvidas, daqui a pouco aqui no F5. Antes, Coxinha, vamos cumprir o nosso break comercial, intervalo comercial. E eu quero dar um recado para você que gosta de apreciar a maivada, viu? Descubra porque a Boa do Brejo é a melhor cachaça do mundo. Ela é suave, é transparente, é aveludada, não queima na boca e tem um puro aroma da cana-de-açúcar. É ideal para todas as ocasiões e todos os tipos de drinks. Boa do Brejo, uma cachaça relativamente nova, mas que já caiu no gosto popular. E você pode ter a Boa do Brejo no seu comércio ou ser um revendedor da melhor cachaça do mundo. É só ligar para o DDD 83 98801 3717. Vou repetir o telefone da Boa do Brejo para você falar com o meu amigo Cícero. DDD 83 98801 3717. Você também pode acessar o Instagram oficial Boa do Brejo, uma cachaça que é nossa. Boa do Brejo, DJ Luciano Coxinha. É de Areia, cidade que foi reconhecida como a capital da cachaça. Ei, escuta isso. Chegou a cachaça Boa do Brejo, lá de Areia. E você só vai saber porque ela é boa mesmo se provar. Chama! Cachaça Boa do Brejo, a boa de verdade. Beba com moderação. 13h31. Poxa, vamos fazer o seguinte, vamos pro intervalo comercial. Na volta a gente faz o sorteio para o ingresso, para o par de ingresso para o show de amanhã, MR Rush, São João da Família em Conde, com Banda Estilo e Duquinha. E a gente vai falar também sobre o imposto de renda, uma entrevista bacana para você, assim como eu, como Petrônio Torres, como Fábio Augusto, que deixou para enviar sua declaração do imposto de renda nas últimas horas. Daqui a pouco, Fábio já fez? Já resolveu o seu? Já fiz, amigo. Ainda não fui restituído. Vai receber? Vou. Vai receber? Vou receber. O Pepa, como vai pagar muito, ele deixa sempre para a última hora, assim como eu. E eu nem procuro saber. Daqui a pouco, resolva, Fragoso. Dicas importantes. Daqui a pouco, 13h31, preste atenção, 21788989. Na volta do programa,
do intervalo comercial, a gente vai sortear mais um par de ingressos. MR Rush, Duquinha e Banda Estilos amanhã no Conde. A gente volta já. Passa do sol, a bateria. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Participe, pois o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. Programa F5. Oferecimento. Carneiro Nissan, a maior revendedora de Frontier do Brasil. Cachaça Boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Beba com moderação. Chegou em toda a região a Cachaça Boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Ela é suave, macia e pura. Boa do Brejo, a boa de verdade. Cachaça Boa do Brejo, a boa de verdade. Beba com moderação. O Geisel agora tem a melhor opção. A nossa nova unidade está no melhor do Geisel e conta com uma equipe de craques no atendimento, lojas e facilidades no pagamento. Parcelamos em até 3 vezes, aceitamos todos os cartões e você ainda recebe descontos e cashbacks nos aplicativos Abastece Aí e Mais Opção. João Pessoa tem cada vez mais opção. A rede de postos que mais cresce no estado está sempre a postos por você. É quase meio-dia e você não sabe o que vai comer. Chama o Tonho de Martinha, vem pra cá conhecer. Tem rubacão e arroz de queijo coalho, frango sertanejo com cebola e alho, pernil no mel de engenho com doce temperos, bem condimentado, te pega pelo cheiro. Cada pedacinho do sertão puxa o sabor do fundo do coração. Tonho de Martinha, comida lá de nós, comida quentinha. Tonho de Martinha, comida lá de nós. Peça já sua quentinha. Para uma casa sem, chama Clean. Para uma empresa sem, chama Clean. Para uma vida sem, chama Clean. Pra cá tem controle sim. Clean na voadora, Clean no rapidinho, Clean no venenoso, Clean no zumbitinho. Quer tranquilidade, conte com a Clean. Pra cá tem controle sim. 3, 2, 2, 2, 6, 4, 4, 4. Pra cá tem controle sim. Controle profissional de pragas é na Clean. O assunto é plano diretor. Na sua opinião, o que João Pessoa precisa? Mais ônibus nas ruas e ciclovias. Mais saneamento. Mais árvores, parques e praças. Mais creches. Mais moradias populares. Quer discutir o plano diretor? Vem para a Câmara Municipal de João Pessoa. Participe das audiências públicas com os vereadores. Câmara Municipal de João Pessoa, a Casa do Povo. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Não fique vendo a banda passar. Cuidando. Petróleo Torres. Fábio Bernardo. 13h35. Poxa, prepara o dedo aí para liberar o telefone 21 78 89 89. Amanhã, na MR Rush no Conde, tem um São João da Família com Duquinha e Banda Estilos. Amanhã, 21 horas, MR Rush no Conde, local bacana demais, São João da Família, um par de ingresso. Quando eu disser, Coxinha, libera o telefone, o 21 78 89 89, você vai liberar. E eu vou só perguntar o seguinte: me diga o nome de uma das atrações do São João da Família amanhã. Coxinha, quando eu disser libera, tu libera. 21 78 89 89. Libera, DJ Coxa. Esquece, coração do amor, de brincadeira. Já tem ouvinte no ar, Coxa. Alô, boa tarde. Oi, boa tarde. Com quem eu falo? Com Jairo, do Valentina. Jairo do Valentina? Isso. Jairo, me diga
um nome de uma das atrações de amanhã da MR Rush para você ganhar um par de ingressos. É o Forrozeiro Duquinha, o mais desmantelado da Paraíba. Valeu, Jairo! Ganhou um par de ingressos. Faz o seguinte, Jairo, você tem o WhatsApp aqui do programa, 88098989. Tenho. Pronto, mantém contato com a gente, 88098989, pra gente te explicar como é que você vai pegar o seu par de ingressos para amanhã curtir Duquinha, Banda Estilos e muito mais no MR Rush. Parabéns, meu irmão. Obrigado, viu? Valeu, obrigado. Coxinha, você não quer ir não, Coxinha, amanhã? Aproveite o embalo aqui, Coxinha, enquanto nosso entrevistado tá chegando. Amanhã tem, aliás, hoje tem o podcast de Frente com Coxinha, Coxa? Tem sim, Fábio Bernardo. Hoje, hoje eu vou fazer mais cedo, 7 horas da noite, às 19 horas, lá no canal de Frente com Coxinha. Eu vou estar hoje recebendo um amigo nosso, o Mano Costa, vai estar hoje fazendo uma análise política e as possíveis conjunturas lá na cidade de Santa Rita e Bahia. Vai estar lá o Mano Costa e o consultor político Indros Felipe. Vamos bater um papo e trazer as novidades. Tudo está rolando já pelos bastidores, as pré-campanhas nessas duas cidades. Vai ser muito bacana a partir das 7 da noite, 19 horas, lá no meu canal do YouTube, De Frente com Coxinha. Bom demais. Atenção, sobretudo o povo de Santa Rita gosta, hein? Os grupos do WhatsApp lá estão pegando fogo. Germano que eu tava postando foto nas redes sociais, na academia, tá malhando, tá se cuidando, né? Tá se preparando. Meu amigo, meu irmão Mano Costa, muito bom. Fábio Augusto, 13 horas e 38 minutos, dia 31 tá chegando, último dia de enviar a declaração do imposto de renda. E o F5, para contribuir com você, nosso ouvinte, nosso espectador, convidou hoje o contador Tiago Henriques Madruga, ele que é coordenador do curso de graduação em Ciências Contábeis e Gestão Financeira do Uniesp e também gerente financeiro do Hospital Napoleão Laureano, para trazer as últimas dicas, malha fina, o que é que eu devo fazer, mudou muita coisa. Como você estudou contabilidade já na Academia do Comércio, Fábio Augusto, Epitácio Pessoa, a primeira pergunta para Tiago Henriques é sua, Fábio Augusto. É minha? É. Você, inclusive, que já enviou sua declaração. Já, né? Graças a Deus, já enviei. Já tá em dia com o Leão, né, Fábio Augusto? É verdade, tô em dia, né? Tô aguardando só ser restituído. Então pergunta, Tiago. A pergunta é sua. Menos um. Pois bem, Tiago, seja bem-vindo aqui ao F5. Obrigado. Satisfação poder estar recebendo aqui e a gente tirar essas dúvidas, porque todo ano é a mesma novela, todo ano a mesma coisa, muitos brasileiros, milhares de brasileiros sempre se enrolam nessa época do ano que é para se fazer a declaração do imposto de renda. E estamos a poucos dias de finalizar esse prazo aí, é isso que a gente inicia. Por que é tão difícil É tão difícil mesmo ou é porque o problema do brasileiro... O brasileiro é acomodado. O brasileiro é acomodado a deixar sempre à última hora a declaração do imposto de renda. Seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, obrigado. Primeiramente, desejar uma alegria estar aqui nesse programa do F5 Online na Pop. Mandar um abraço para Fábio Bernardo, Fábio Augusto, Petrônio, Luciano Coxinha, a nossa querida Juliana. E essa pergunta ela é bem assim, entra numa questão mais antropológica, né? Porque se a gente analisar em diversos sentidos, o brasileiro deixa tudo para a última hora. É até uma visão assim errônea, porque quanto mais cedo você faz, além de você estar com kits com o seu compromisso, você tem as vantagens de restituição. Esse ano houve umas mudanças na sequência de prioridade de restituição, mas respeitando essas prioridades, quem envia primeiro, recebe primeiro quando há um caso de restituição. Então, assim, complicação não tem. É um imposto que o contribuinte pode autodeclarar. Agora, mediante a complexidade de suas receitas e despesas, às vezes é essencial que tenha um profissional gabaritado, um contador, um gestor financeiro, para que possa fazer. Mas hoje a tecnologia, a nível de governo federal, falando precisamente da Receita Federal, otimizou muito. Então, a ferramenta você tem aplicativo, o Meu Imposto de Renda, tem o site pelo ECAC, que você pode entrar. Ele já traz para você aquilo que já foi declarado por outros, que interfere na tua declaração, que é a declaração pré-preenchida. Então, assim, hoje só não envia quem não quer. Porque o que a gente percebe é que
Passa o dia 31 de maio, que esse ano foi até 31 de maio, até quarta-feira, no dia seguinte começa as ligações para todos os contadores. Não enviei meu imposto de renda, o que é que eu faço agora? É um quantitativo gigante. Então, assim, é mais, eu acho que uma despreocupação e uma questão estrutural e cultural do brasileiro de deixando as coisas para o último momento, achando que vai dar tempo, às vezes dá, e às vezes não dá, e aí a multa é uns 300% em cima, mais incidência de juros correndo dia a dia. Ô, Tiago, acho que agora, o mês passado, recentemente, o governo federal fez uma modificação na tabela do imposto de renda. A pergunta é, já vale para essa declaração? Quem efetivamente precisa declarar imposto de renda no nosso país? Bom, excelente pergunta. Eu até comentava com os colegas que o período que o governo federal anunciou, que foi no dia 1º de maio, dia do trabalhador, Sim. Ele falou do aumento do salário mínimo, um reajuste de R$18 no salário mínimo, e falou sobre o imposto de renda, que isso ia confundir muita gente. Certo. Porque o imposto de renda ele é feito com base no exercício anterior, certo, agora 2022, que está sendo enviado em 2023. Isso. Então essas mudanças para o imposto de renda pessoa física, que é o IRPF 2023, ela vai só acontecer no envio em 2024, referente a esse ano. Entendi. Porém, tem um detalhe. Para as empresas, seja ela pública, privada, terceiro setor, quem tem o imposto de renda retido na fonte, o teto aumentou. Então, por exemplo, se antes a pessoa tinha uma isenção até um teto, superou esse valor. Mas só para a empresa. Porque todo mês você chega, recebe seu contra-cheque, tem lá. Imposto de renda retido na fonte. Não, eu confesso que eu não estou entendendo, Tiago. Tá, vamos tentar ser. Vamos lá. Imposto de renda pessoa física. Vamos tentar pontuar para deixar claro para quem está nos acompanhando em casa. Perfeito. Agora. O teto agora é 2.500 e quanto? O atual agora até 28.559,70. Que por mês um salário de quanto? Dá 2.800. Atual. Com essa modificação do governo federal, em termos de declaração, de isenção, só a partir do ano que vem. Isso. Agora, para a empresa, eu não entendi essa... Pronto, vamos lá. Só para explicar. Existe o imposto de renda pessoa física, que é esse que a gente vai declarar agora dia 31 de maio. E existe o imposto de renda retido na fonte. Certo. Que a empresa recolhe no contra-cheque do funcionário. Captei. Esse aumento do teto já incide agora para o trabalhador que está em junho, quinto dia útil, vai receber o salário de maio. Se ele declarava, se ele tinha a retenção, na verdade, a empresa retia dele. Se o valor dele não ultrapassa o novo teto, automaticamente a empresa não vai recolher mais. Entendi. Então, por isso que gera uma confusão, entendi. Porque você confunde imposto de renda pessoa física com imposto de renda retido na fonte e é o mesmo tributo, que é o imposto de renda. Mas vai ficar bem claro, para essa declaração de imposto de renda pessoa física, as alterações da legislação não alteram em nada para esse envio, só para o ano seguinte. Agora, além da renda, tem questão de bens, de imóveis. Isso, né? patrimônio. Alguém pode dizer, não, eu não trabalho, mas tem uma... sei lá, recebeu uma herança, tem alguma coisa. Perfeito. Tem coisas do nome, né? Quem tem que declarar? Quem é que está obrigado a declarar o imposto de renda? Isso. Temos alguns critérios. Primeiro, quem recebeu rendimentos tributáveis até 28.559,70 até 31 de dezembro de 2022. E aí o que é que vai ser recebimentos tributáveis? O seu salário, certo, um aluguel, um valor que você recebeu de uma ação judicial, tudo que é receita vai estar lá. Porém, eu tenho algumas receitas que são caracterizadas como receitas isentas não tributáveis. Valores que eu recebo e que não incidem a tributação. Quando eu recebo isso, exemplo, a pessoa recebe uma pensão alimentícia. Certo. Separou, tem os filhos e recebe uma pensão. Todo mês tem aquele valor. Se esse valor ultrapassar R$40 mil, ela é obrigada a declarar, mesmo não pagando imposto, mas tem que informar que eu recebi mais de R$40 mil de rendimentos isentos não tributáveis. Ela é obrigada só a informar. A informar. Vai colocar lá, só para informar. Se ela não chegar nesse valor, não está isento. E a sua pergunta de patrimônio, quem tem acima de R$300 mil em patrimônio, casa, veículo, terreno, o patrimônio que tiver constituído, ele é obrigado a declarar, mesmo que ele não pague o imposto. Mas ele vai declarar, e se houver naquele ano alguma multação, entrou um bem novo, saiu esse bem, foi vendido, foi comprado, ele vai declarar também lá. Ô, doutor, o que é uma declaração simplificada? Tá. Nós temos duas formas de declarar o imposto de renda, a versão simplificada e a versão completa. Na simplificada, o governo federal diz assim, doutor, o percentual que eu vou aplicar de imposto de renda sobre sua receita tributável vai ser 20%. Você topa, topa. Você aciona a simplificada, ele pega o valor dos teus rendimentos tributáveis, joga 20% é o valor do teu tributo. Se for viável para você, tranquilo. Como é que é a completa? Ele vai pegar o mesmo valor de rendimentos, só que ele não vai jogar nenhum percentual. Você vai colocar as despesas dedutíveis. Gastos com saúde, gastos com dependentes,
caso você pague pensão alimentícia, os gastos com educação e saúde desses dependentes. Então, na hora que você vai fazer o imposto de renda, tem lá uma opçãozinha que você marca, versão simplificada e versão completa. Você bota todos os seus dados de receita, todos os seus dados de despesa, seja ela isenta ou não, e você clica na opção simplificada. Ele vai colocar 20% em cima do valor e vai dar o valor que você tem que pagar de imposto. Você aperta o outro botão, versão completa. Se no final o que for mais viável para você é o mais indicado para ser enviado. É o mais indicado. Nós estamos conversando com o Tiago Henriques Madruga, ele que é contador, coordenador do curso de graduação em Ciências Contábeis e Gestão Financeira da Uniesp, um especialista, chegando aí o prazo limite do envio da declaração do imposto de renda, e algumas perguntas vão chegando aqui no F5. Quem pode ser dependente? Quem a gente pode colocar como dependente na nossa declaração do imposto de renda? Tiago, por exemplo, eu tenho um filho que é meu dependente, mas ele arrumou um estágio remunerado. Ele entra como dependente, o salário dele entra na contabilidade. Tem como explicar isso para o nosso ouvinte? E é muito boa essa pergunta, porque geralmente é um dos casos de maior incidência do contribuinte cair na malha fina. Então, o dependente vai ser aquela pessoa que está caracterizado como seu dependente. Pode ser seu filho, pode ser sua esposa, pode ser sua mãe, seu pai. O que é que caracteriza ser dependente? Aquela pessoa que depende de você aos olhos da Receita Federal. Certo. Nesse ponto de vista, a partir do momento que você marca aquela pessoa como seu dependente, toda a composição de receita dela e toda a composição de despesas se torna sua composição de receita e sua despesa. Então, você tem um filho de 5 anos de idade, por exemplo, coloca lá como dependente, vai ter uma redução do valor de dependente. Você vai colocar as despesas com saúde que não tem teto, plano de saúde, despesas particulares com saúde, e de educação mediante o que foi enviado pela escola daquela criança. Ok. Essa criança vai subindo, 6 anos, 7, 8 e tal, chega um momento que ela começa a estagiar, certo, mas ela ainda é de menor, porque pode ser até 21 anos e até 24 se estiver cursando nível superior. Nível superior. Nesse momento ele consegue um estágio. Quando ele consegue o estágio, ele recebe esse valor. Só que a empresa que paga o estágio, seja ela pública, privada ou terceiro setor, ela declara para o governo federal que pagou o estágio àquela pessoa. Certo. Tem um CPF e já paga. Certo. Se ele na sua declaração não colocar que o dependente teve aquela receita, ele vai cair na malha fina como ocultando receita. Então ele vai ter que avaliar se, a partir do momento que aquela criança que virou um dependente que agora está caminhando com as próprias pernas, tem sua renda, se é viável ou não continuar colocando como dependente, porque talvez a dedução do dependente seja insuficiente para o valor mais alto que ele vai pagar pela receita daquela pessoa. Entendi. Deixa eu fazer uma pergunta a Tiago, pegando... Petrônio, me permita você como exemplo. É um exemplo tranquilo, só para deixar bem tranquilo. Petrônio é separado. Perfeito. Ele tem uma filha com a ex-esposa. Por exemplo, Petrônio paga parte das despesas da filha, como colégio. E a esposa paga, por exemplo, o plano de saúde. Quem declara o quê, né? Quem declara o quê? Petrônio e a ex-esposa podem colocar a filha como dependente ou não? Muito boa. A situação de dependente tem 2 campos na declaração, dependentes e alimentandos. Certo. O dependente eu já expliquei qual é a característica. Certo. E alimentandos é toda pessoa que recebe pensão alimentícia, que você paga a pensão alimentícia àquela pessoa. Certo. Então, o que vai caracterizar quem vai colocar o filho como dependente ou como alimentando é quem faz o pagamento da pensão. Então, por exemplo, Petrônio, segundo o Fabão está dizendo aqui, está divorciado, tem uma filha no primeiro casamento e paga a pensão. Se ele declara essa filha como dependente, que não tem nenhum problema, ele vai colocar como dependente, vai colocar as despesas de saúde, de educação, mesmo que outra pessoa pague, porque não é por quem paga, é pelo CPF que é lançado. Pelo CPF de quem é lançado. Agora, se quem coloca como dependente é a esposa, ele tem o direito de deduzir o pagamento mensal da pensão no seu imposto de renda. Aí ele vai cadastrar ela como alimentanda e o valor da pensão é dedutível do imposto de renda. Agora, e se esse valor for de boca, Tiago? Aí é bem simples. Como é que a Receita Federal vai comprovar? É de boca, ele transfere todo mês e ela que faz o pagamento das despesas, a situação dessa. Ela vai também fazer a sua declaração de imposto de renda e naquele campo, rendimentos isentos não tributáveis, ela não vai pagar imposto por isso, ela vai dizer que recebeu do CPF de Petrônio o valor mês a mês da pensão. A Receita entende que ele declarou lá como pagamento, ela que recebeu, confronta, está resolvido, não cai na malha fina. A não ser que
esse pagamento de pensão já seja direto na fonte. A empresa, quando paga o salário, já tira a parte da pensão e passa. Aí nem precisa se preocupar. Não precisa se preocupar, porque né? a empresa, quando envia a DIF, que é a declaração de imposto de renda da empresa, já está enviando essas informações e já está para a Receita Federal considerado como garantido a nível de malha fina de evitar uma futura fiscalização. Perguntar, Pepa? Sim, ainda é nesse sentido. Por exemplo, até quando, Tiago, vale a pena, por exemplo, eu já fiz, por exemplo, eu pago escola. Certo. Pago também plano de saúde. Perfeito. E meu contador, quando fez as contas lá, disse, não, rapaz, não vale a pena não, porque vai entrar no... Enfim, vocês têm uns termos técnicos que eu não vou saber reproduzir aqui, mas tipo assim, vale a pena mesmo você... E é obrigado, vale a pena, e vale a pena, e é obrigado a declarar que você paga, por exemplo, escola e plano de saúde. Porque às vezes o que você ganha quando você faz o abatimento, às vezes você ainda continua com o saldo devedor. Isso, com a Receita Federal. Perfeito. Tudo vai depender da composição de cada pessoa. Fabão, no início da entrevista, perguntou Fábio Augusto perguntou qual é a diferença da simplificada para a completa. A simplificada, a Receita Federal, independente do que você recebe, independente do que você gasta, diz, olha, é 20% do que tu recebeu. Quando você coloca esse percentual, vamos dizer que deu R$1.000 para pagar. A partir do momento que você faz a completa, que é colocando a despesa com educação, com saúde, se você colocou só isso, é um plano de saúde de um valor razoável, a escola de um valor razoável, e quando você coloca na completa, você vai pagar R$1.500. Agora, quando tá vendo como é que é complicada a conta? Tá porque vendo? é o seguinte... Você pensa que perdão, Tiago. Você pensa que você vai abater a sua dívida de 1.000, né? Não, ela aumentou. Por quê? O primeiro simplificado, o governo está dizendo, independente do que você fez na sua vida nesse ano, quero cobrar de você 20%. Na completa, para quem é que vale a pena? Para quando você tem muitas despesas que são dedutíveis. Você tem uma pessoa que tem um problema de saúde, além do plano de saúde, você gasta com psicólogo, com fisioterapeuta, com cirurgia, o custo de educação é altíssimo porque você colocou numa escola top em outro país. Aí quando você junta isso que você coloca, talvez em vez de ser 1.000 vai ser 800. Então como é que tira a dúvida? Lança toda a composição de receita na completa. No próprio sistema. No próprio sistema. E lança as despesas. Aí lá tem uma opção que você marca simplificada. Ao término do seu preenchimento, ele diz o valor do imposto. Aí você clica o outro, completo, e ele vai dar o valor do completo. Você vai avaliar qual é o menor, ou até se vai ser o caso de uma restituição do valor do imposto de renda, e aí você escolhe. Todas as vezes é preciso fazer no cenário 1 e no cenário 2 para saber se de fato é melhor ou não. Aí cada composição de receita e de despesa vai interferir. Não tem um padrão, não é como receita de bolo. Vai ser de acordo com E cada ano muda, porque você pode ter uma receita extra, uma despesa que não era dedutível, que você não tinha e agora você tem, e por aí vai. Ô, Tiago, duas perguntas interessantes chegaram aqui pelo 88098989. Quem é pensionista ou aposentado do INSS é obrigado a declarar imposto de renda em relação ao valor do imóvel. Se a pessoa, aí eu estou traduzindo para um exemplo claro, se a pessoa tinha um imóvel que o ano passado, na declaração enviada em 2022, custava 100 mil e agora aumentou para 110, ele precisa atualizar o valor desse aumento do imóvel? E além de saúde e educação, o que mais você pode deduzir? Pensão alimentícia, saúde, educação, pensão alimentícia. Pagamento de empregada doméstica? Eu ia falar agora, empregado doméstico. Empregado doméstico, aluguel, houve uma mudança na legislação. Para 2023 não está sendo considerado como um rendimento de dedução. Houve uma mudança na legislação que retirou. Até então era. O aluguel não. A questão do aluguel é quando você vende um imóvel. Não, quando você aluga aquele imóvel, aquele ganho de capital tem que ser declarado. Porque muita gente acha que a receita do aluguel não é para declarar no imposto de renda. Se você tiver 5 imóveis, os 5 estão alugados, é ganho de capital. Que vai na primeira pergunta. As pessoas que estão obrigadas a declarar o imposto de renda entram na situação do ganho de capital acima de 28.559,70, rendimentos tributáveis. Então, você é aposentado, é pensionista. Se seu valor chega, não tem isenção por ser aposentado. Você vai ter que pagar normal. O que pode acontecer é você ter, diante da aposentadoria, uma análise se já houve o recolhimento retido na fonte e talvez você tenha até uma restituição. Mas aí só após colocar no cenário da declaração anual todas as informações que na soma dos valores vai se saber. Mas por ser pensionista não há isenção. Eu confesso que eu só não entendi a segunda pergunta do imóvel. Da questão do imóvel, por exemplo. Na declaração de 2022 que ele enviou, o imóvel custava 100 mil.
nesse período o imóvel aumentou para 110. Na declaração ele precisa dizer que o valor do imóvel aumentou? Não precisa dizer, precisa. né? Deixa... A Receita Federal entende que o valor que vai ser considerado é o valor que você comprou o imóvel. Tá na escritura, você coloca lá. E a cada ano você vai repetir nesse valor. Quando você se vender esse imóvel, você comprou ele por 100 mil, passou tanto tempo que você está vendendo ele por 50 mil. No período dessa venda, em cima de 50 mil, que foi o seu ganho de capital, vai incidir o imposto de renda. E MEI? Hoje em dia, muitos trabalhadores hoje informais, hoje eles abrem uma MEI para poder trabalhar. Hoje um MEI simples, ele precisa declarar imposto de renda? Tá. O MEI é um regime de constituição de empresa jurídica que surgiu para tirar as pessoas da forma informal. Fazia pagamento sem nota, diretamente, e aí com a legalização, com a simplicidade da constituição de empresa, através de MEI, facilitou a vida de muitos brasileiros. Com isso, ela não perde a personalidade jurídica igual uma empresa lucro presumido ou lucro real. Ela é uma empresa. Então, o imposto de renda pessoa física é da pessoa física. O imposto de renda pessoa jurídica é daquela empresa. O MEI, por ter uma forma simplificada, ela cria uma cesta de tributos onde você faz um pagamento só, que já está incluso os impostos daquelas empresas. O único momento que ele vai deduzir é se ele teve o pagamento de prolabore, que é o salário do empregador. Ele é o dono do MEI, ele botou que todo mês ele recebe de prolabore, que não é salário, porque ele é sócio, o valor de R$2.000. Então todo mês ele vai colocar que houve R$2.000. Para evitar isso, uma estratégia de planejamento tributário legal não coloque prolabore para você se você for MEI. Deixe para repartir os dividendos do lucro da empresa, que sobre esses dividendos não incide no imposto de renda. Vai ter só o lançamento normal pelo imposto de renda pessoa jurídica. É uma estratégia. Então, muitos empresários evitam ter pagamento de prolabore, que seria o seu salário mensal, e o seu rendimento da empresa ele tira uma vez ou duas vezes no ano, quando há o repartimento do lucro da empresa com os sócios daquela empresa. No MEI, é só a pessoa, é só o dela. E se nesse caso, Tiago, por exemplo, o dono da MEI, ele transfere os seus lucros, os seus rendimentos para uma conta da pessoa, a mesma conta dele, só que sendo pessoa física. Como é que fica isso aí? Petrônio, você entrou numa seara agora que é o que mais complica, não só a questão do imposto de renda, mas a saúde financeira dos empresários e das pessoas que não são empresários. É um princípio da contabilidade, chama o princípio da entidade. Se eu sou pessoa física, eu vou movimentar os meus recursos nas contas da pessoa física. Se eu sou pessoa jurídica, nas contas da pessoa jurídica. Os meus pagamentos têm que ser de pessoa física, feito com a pessoa física, e assim por diante. O que é que acontece na prática? O cara é empresário, aí chegou a conta de energia para pagar, ele pega da conta da empresa e paga a conta de energia. Ou paga direto. Tem gente que já pega direto e paga lá porque não tem nenhuma proibição disso. Aí surgiu um pagamento da empresa, eu tenho que comprar agora, fazer uma reforma na minha empresa. Aí ele viu que o caixa da empresa está comprometido, mas ele tem um recurso guardado da pessoa física. Aí ele pega o dinheiro e faz aquilo. Essa movimentação que mistura pessoa física com pessoa jurídica, ela está fora da realidade do princípio da entidade. Ou seja, eu não posso misturar. É uma personalidade jurídica. Então, a partir do momento que você precisa fazer um pagamento da pessoa jurídica com recurso da pessoa física, você vai entrar aumentando o seu valor de cota naquela empresa, pegando o seu dinheiro e colocando dentro da empresa. Faz o lançamento correto. Agora aquele dinheiro não é mais meu, está no caixa da empresa, ela faz o que ela quiser. E se você precisar utilizar dinheiro da empresa para fazer pagamento da pessoa física, ou bota através de prolabore, para ter um valor mensal que eu preciso todo mês, que vai incidir no imposto de renda, ou, que é a melhor opção, aumenta a quantidade de vezes que você tira essa parte de lucro da empresa, conforme as demonstrações contábeis, e aí você pega esse lucro, passa para a pessoa física e você não feriu o princípio da entidade. Tiago Henrique, e como é que fica? Eu faço isso muito. E como é que fica, por exemplo, na hora de declarar? A grande questão. Na hora de declarar é simples, você vai pegar o seu extrato bancário da pessoa física e as receitas que estão ali, que entraram na sua conta ao longo do ano, você vai declarar no imposto de renda. O extrato da pessoa jurídica, tudo que tem lá, você não lança no seu imposto de renda. Você vai se ater apenas àquilo que é a movimentação da sua pessoa física. 14h01. Agradecer a Tiago Henrique Madruga pelas explicações. E, Tiago, queria que você, já na sua despedida, desse alguma dica para quem está ainda enrolado com a sua declaração. É importante procurar um especialista? Dá para fazer de bolo e depois retificar? Obrigado, meu irmão, por estar aqui conosco, e a gente com certeza vai trazê-lo novamente para a gente compartilhar
as suas experiências e tirar a dúvida de muita gente nessa área, as pessoas que nos acompanham. Para mim é um prazer incrível estar aqui, é um programa líder em audiência, que a gente tem o maior prazer de estar compartilhando essas informações que ajudam a sociedade. Com relação à necessidade do envio de imposto de renda, se você está dentro das condições que tem que enviar, não deixe de enviar. Não, depois eu retifico, porque a multa não vale a pena. Aí você falou, pode fazer de qualquer jeito e enviar? Pode, porque é autodeclarável, só que a gente não recomenda. Agora, se você não tem mais condições de encontrar um profissional da contabilidade ou um gestor financeiro que possa fazer, porque ele já está nos 45 do segundo tempo, já cheio de compromissos, qual é a indicação? Tente preencher da forma mais correta possível, utilizando dos dados da declaração preenchida, dos documentos que você pega, você envia, e se depois você perceber que alguma informação foi falha, faz a retificação. Lembrando que, dependendo do erro que for nesse primeiro envio, você já pode cair de cara na malha fina. Tiago, meu irmão, obrigado, viu? Eu que agradeço, muito obrigado de verdade, um abraço para vocês. Fábio Augusto, a palavra final é que fica. Bom final de semana a todos, vamos que vamos. E, gente, curtam lá o Conta a Tua História no canal do YouTube. Ontem foi a nossa estreia com o prefeito Cícero Lucena. Quem não pôde acompanhar, foi ao vivo ontem. Você pode ir lá no canal, vai lá no YouTube, Conta a Tua História, tá lá. Nossa conversa com o prefeito Cícero Lucena. Pepa Torres, a palavra final é que fica. Um abraço, um abraço, bom final de semana. Os ganhadores dos ingressos, dos convites, tanto para o Danilo Portugal quanto o MR Rush, cuidem, porque serão 2 grandes eventos. Um de humor, e você vai sorrir muito com o Danilo, e vai chorar muito com o Duquinha. Rafael. E vai chorar muito com o Duquinha. Muito bom, 14h03, agradecer pela audiência durante toda a semana, dizer para você não desligar o seu rádio, não mudar de sintonia. Vem muita música boa aqui na Pop com Rafael Bambam, mais jornalismo, mais informações, 18 horas com Heron Cid, o Alisson Bezerra e a equipe com Hora H, e amanhã às 6 da matina o trio Parada Dura, Adelton Alves, Edmilson Pereira e Luciano Coxinha comandam Paraíba agora. Muito futebol nesse final de semana aqui na Pop com a equipe de esporte da Pop. Tchau, tchau Paraíba! Até segunda! Programa F5. Oferecimento. Carneiro Nissan, a maior revendedora de Frontier do Brasil. Cachaça Boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Beba com moderação. O camarote mais arretado do Brasil te leva para curtir o melhor São João de nossas vidas em Bananeiras, a cidade mais aconchegante da Paraíba. De 16 a 25 de junho, nós a alegria, vamos transbordar emoções e conquistar seu coração nessa festa que vai ser um encanto. Venha viver momentos